Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantos de nós ainda perdidos buscando a... Seria o 9, mediunidade, 10º, dolorosa perda, que essas duas seria a meu critério, e o 11 e o 12, sexo e estranha enfermidade, respectivamente. Só que fica bem na frente do negócio que a gente está lendo, né? Bom, baixinho é fogo também, já se atrapalha com tudo, né? Então o livro é No Mundo Maior, um livro realmente fantástico, porque, como toda obra de André Luiz, essa série no mundo espiritual, porque aborda termos que às vezes a gente quer perguntar, mas a gente não tem coragem, ou não tem a quem, ou as pessoas se esquivam, e aborda problemas do cotidiano. Não há quem não tenha visto alguém que tenha passado por isso, ou que tenha uma casa que não passe. São problemas que nós passamos todos os dias, mas às vezes na nossa correria a gente passa batido, a gente não dá a devida atenção, a gente não tem o tempo de discutir. Então na obra é muito bom que a gente tem esse tempo. E por falar em perguntas, a gente pode perguntar, só não garanto responder, né? Porque aqui tem gente que sabe mais do que eu, mas se eu não souber, outro responde. Se sobrar um tempinho, espero que sobre, a gente vai abrir para perguntas, porque não vai dar para abordar tudo aqui. Comecemos com o capítulo 9, que aborda exatamente, o título é Mediunidade, mas ele fala mais sobre animismo, sobre a problemática do animismo que tem dentro das reuniões mediúnicas. E para que a gente saiba o que está falando, não ficar no ar, talvez nem todos aqui saibam o que é animismo. Animismo é uma característica da ânima, da alma, do espírito encarnado. Todos nós possuímos características que trazemos na nossa alma, no nosso espírito. E aqueles que contestam o espiritismo, mais propriamente, aqueles que contestam as comunicações mediúnicas, né, os materialistas, mais ligados a estudos da mente, geralmente materialistas mesmo, estes atribuem a essas comunicações, a comunicações no máximo, anímicas, onde a pessoa lembra coisas dela própria e ela, por reflexo condicionado, e aliás aborda isso também no livro, aqui está muito resumido, né? Mas o livro aborda de estudiosos que estudaram reflexo condicionado em animais, dizendo que essa parte anímica é semelhante ao reflexo condicionado que se testa em animais em laboratórios, né? Qualquer curso que lide com biologia, essas coisas, geralmente utiliza cobaias e testa esses reflexos. Por exemplo, o rato, para pegar comida, ele tem que tocar uma determinada alavanca. Se você apaga a luz, ele tem um comportamento. Se acende, tem outro. Se toca um som, ele tem outro. Reflexos condicionados, eles atribuem essa parte anímica semelhante aos reflexos condicionados que se testam nos animais, mas estes aplicados a nós humanos, né, seres humanos. Bom, mas na realidade, nós que lidamos nas reuniões mediúnicas, sabemos que existe de fato o animismo, existe não é um reflexo condicionado assim, tão simples como eles colocam, como ligar uma chavinha e desligar uma chavinha, não é assim, mas que nós, espíritos, somos como filtros nas comunicações. Por mais assim exímio que seja o comunicador, mais refinado que seja, mais
alto poder, né, alto padrão que seja, né, mais evoluído que seja, nós, médiums, somos o filtro, passa por nós. Então, quando essa comunicação, essa ideia que o espírito quer passar, ou quer imprimir num papel, né, às vezes se for uma psicografia, ou quer falar, se for uma psicofonia, essas ideias passando pelo médium, elas são como que contaminadas pelo espírito do médium, pelas características do médium, e ganham o seu colorido próprio. Por isso, quando dizem por aí, essa comunicação aqui não é do Dr. Bezerra de Menezes, não. Não pode ser, porque o Dr. Bezerra de Menezes, que o Divaldo, por exemplo, né, expressa, é diferente, usa uns termos diferentes. Mas onde estão aqueles termos, se não no conjunto do próprio médium? Porque o que o espírito passa é a ideia, e nós vamos ver isso aqui no caso de um médico conseguindo se comunicar através de um médium, de uma médium, no caso, conseguindo se comunicar, mas sofrendo também essas influências medianímicas, nesse caso da médium que nós vamos abordar aqui. Começamos com André. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que, muita vez, perturbavam os ciclos dos experimentadores encarnados? Fala ele exatamente desses experimentadores que lidavam com animais ou que lidavam com pessoas mesmo, mas tratando a mediunidade como simplesmente um reflexo do próprio espírito e não uma comunicação, né? Então, ele queria saber o que era isso. No mediunismo, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais. Ora, todos nós temos imprecisões, todos nós, lamento dizer, mas todo mundo aqui é imperfeito, né? E se não fôssemos, não estaríamos encarnados aqui num mundo de provas e expiações. Somos, porque somos imperfeitos, estamos aqui encarnados, somos imperfeitos, vamos nos burilar, né, tirar as arestas, parar, vamos sair daqui rolicinhos, perfeitos, mas o espírito, o corpo, não sei, né? Mas o espírito vai sair daqui burilado, vai sair mais refinado, só que isso a gente não consegue de uma vez só, há várias e várias encarnações. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que nos dedicar ao serviço. E qual é o serviço? Para alguns é o serviço de confeccionar, sei lá, uma peça, para outros é exercer uma atividade profissional muito bem exercida, para aqueles que trabalham no campo da mediunidade, é exercer, dar o melhor de si, mesmo com as suas imperfeições, usar o seu melhor lado no trabalho mediúnico. Então diz aqui Calderaro, esclarecendo a André, que todo mundo sofre com as suas imperfeições, que são naturais, todos nós temos essas imperfeições. O médium, como intercâmbio de dimensões, refletirá sua condição mental como filtro na qualidade do seu trabalho, que já falávamos aqui nisso, né? Por isso, a importância da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançar a necessária sintonia com a vida superior. Então, é importante que a gente descubra as nossas qualidades, né? Quais são as nossas qualidades? Cada qual tem o seu rol de qualidades, pode elencar várias, né? Geralmente as pessoas mais modestas têm dificuldade em fazer isso. Quando a pessoa pede para apontar um defeito, a gente tem um monte de defeito. Às vezes a gente não fala, mas tem, a gente sabe que tem. Mas quando fala a qualidade, quem é modesto tem dificuldade em detectar. Mas todos nós temos qualidade. Então, para essa elevação, essa sintonia com a espiritualidade superior, nós precisamos ressaltar essa parte boa de nós. É aquela velha briga do joio e do trigo. Todos nós somos joio e trigo de um dado momento. Mas o negócio é que, se deixar, o joio toma conta do trigal, né? E tem que deixar o trigo evoluir e aniquilar o joio, porque joio a gente nunca vai se livrar, não tão cedo se livrar dele.
Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, e sim do interior para o exterior. Lendo no livro, ele explica melhor isso. Por quê? Porque muita gente que está na tarefa mediúnica, ele está interessado em fenômeno. Ele simplesmente vem à reunião mediúnica, quer ver o fulano psicografar, quer ver uma luzinha lá não sei aonde, quer ver algo acontecer. Então, quando ele não vê nada disso, porque é uma reunião de trabalho, não é uma reunião de divertimento, a gente não consegue, a gente trabalha com prazer, claro, mas não é uma reunião que você veio para se distrair. Porque hoje não tem futebol, está ruim, sei lá, o Flamengo está muito mal, o Vasco quer serviço de novo e tal, não vou sair de casa, vou na reunião mediúnica. Nada disso. É um compromisso, onde a gente vem para trabalhar com alegria, mas muitos vêm querendo consertar o exterior. Ou seja, satisfazer aquelas necessidades mais elementares, aquelas que nós externamos, e não as interiores, que nós poucas vezes olhamos para dentro de nós mesmos e temos que ressaltar, temos que fazer com que ela se projete. Então, diz ele aqui, mesmo que quando ela começa de fora para dentro, que a gente entre para simplesmente participar, ou fazer uma psicografia, ou pintar um quadro, sei lá, pictografia, não sei. A pessoa está interessada em algo de fora para dentro, algo superficial, mas lá dentro a espiritualidade está lá trabalhando. Ela está tentando intuir aquele cidadão que está ali, com os braços prontos para o trabalho, intuir a sua mente para que ele desperte algo no seu interior, porque é esse algo do interior que vai fazer com que ele faça tarefas mais produtivas, se comunique com a espiritualidade mais necessária para a casa. Não é o espírito mentor, não está se falando aqui só de receber mentor. Às vezes é um espírito de trabalho, um espírito que veio dar uma orientação, mas é um espírito voltado para aquela casa, porque muitos querem orientar, mas às vezes a ferramenta que encontra é muito precária, Então, esse desenvolvimento da parte interna, do seu eu, é muito importante. Este é o objetivo da espiritualidade que coordena as reuniões mediúnicas. Esse de fora para dentro, qualquer espíritozinho de meia tigela pode fazer, qualquer superficial pode fazer, mas essa intuição, despertar a mente do cidadão, só os espíritos de escola fazem isso, e eles estão ali trabalhando. A questão da reformulação de nossas atitudes é uma questão de profundidade. O que seria a reforma íntima no contexto dos reflexos condicionados, Esse bateu, levou. Seria mudar as nossas respostas aos velhos estímulos, Ou seja, aquele velho apelo, O apelo, quando surgiu o espiritismo, já existiam essas mágicas de salão, já existiam as mesas girantes, já existiam esses fenômenos todos, Mas alguém precisou voltar para a parte séria da coisa e dar uma chance para que esses espíritos desenvolvessem essa parte que realmente deveria brotar. Mas a gente ficaria naquela superficialidade se a gente continuasse somente com os reflexos condicionados. Calderaro e André acompanharam um desencarnado que fora médico. Ele, quando era encarnado, ele era médico. Desencarnou, no livro conta que ele, quando médico, também era uma pessoa caridosa, fazia o bem, atendia as pessoas, mas que não conseguiu fazer tudo. Quando desencarnou, ainda tinha uma série de coisas para fazer, e ele desencarnou com aquele compromisso: meu Deus, eu não consegui fazer metade do que eu faria. A gente tem sempre um negócio para que a gente adie o desencarne, Não, hoje não. O que vai ser quando desencarnar? Quem vai fazer aquela tarefa? Lá em casa eu tenho uma preocupação séria. Quem vai comer a cabeça do pão de forma, Mas sou eu o comedor de cabeça de pão de forma. É uma tarefa simples, mas, vai sobrar a cabeça de pão de forma. Mas ele não, ele queria algo mais nobre, queria prestar um serviço. E sobrou para fazer no plano espiritual. Deram a ele essa incumbência, ele teve esse merecimento. Voltou para uma reunião mediúnica para se comunicar. Alega que os integrantes acreditam ser uma comunicação anímica. Quando ele se aproximava para se comunicar, muitos achavam: isso aí é da minha cabeça, muito médium acha isso. Isso não é meu, não. Senti um negócio, mas acho que fui eu mesmo, que não estava muito bem hoje, e assim por diante.
No entanto, nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Ele queria achar alguém perfeito, mas não achou, né? Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Nós temos nossos centros de força. Através dos nossos centros de força, nós nos liberamos mais energia, recebemos mais energia através dos nossos centros de força. No transe mediúnico, todo médium, ele expande seu perispírito. Consequentemente, seu campo de força, né? Seus centros de força, eles são também ampliados. Para que são ampliados? Para facilitar que o espírito se comunique exatamente com esse perispírito. É perispírito a perispírito, mas através destes centros de força. E essa colaboradora, essa nossa amiga, que estava lá de boa vontade, não era também uma médium perfeita. Conseguia prestar o serviço, mas não conseguia se comunicar, fazer essa ligação completa que ele precisava para fazer um trabalho realmente necessário. Mas ainda assim, era melhor que tinha, ele utilizava a si mesmo, né? Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibrações que se acha o comunicante. Outro quesito, a vibração. O espírito, quando é um espírito mais elevado, ele tem uma vibração diferente de um espírito de baixa vibração. Vamos supor, por exemplo, um médium que está ali no terra a terra, muito preso. Ele não tem uma vibração necessária para que um espírito muito elevado consiga se comunicar. Ele, através da concentração, expande seu perispírito, através do transe, consegue se elevar um pouco, deixar de pensar nas coisas mundanas, concentrar-se, abrir sua mente, seus centros de força, e aí o espírito também baixa o seu nível um pouquinho, para que haja este contato, tá? No entanto, o nosso amigo médico não encontra, eu já falei isso, né? Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibrações em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimento. Também tem isso, gente. Qual o espaço interior que ele se refere? O que a pessoa já adquiriu, de cultura. De cultura. Porque é necessário para você transcrever uma mensagem de engenharia, que você tenha algum conhecimento de engenharia. Porque senão como é que você vai se referir aos termos? Não é? Não vai sair algo que não vai dar para entender. Mas então ele não conseguiu esse espaço. A médium, além de não ter esses centros de forças todos prontos, ela também não tinha muito conhecimento acadêmico. Então ficava difícil a comunicação por conta disso. Me lembro de falar uma história de Kardec no final. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência. Ela não tinha muito apreço pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído na experiência atual as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido pode lhe conferir. Este, a seu turno, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr, por aqui está com acento, de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar. Ele, médico, tinha um conjunto de um vocabulário vasto na sua área de medicina, como o músico tem na sua área de música. Cada qual tem na sua área um conjunto de palavras. O advogado na sua área lá acadêmica, ele tem também um conjunto, né? Até explorei aqui na vez passada o latim, né? Que os advogados estudam mais latim do que outras profissões. Bom, então Eulália era médium. Pode-se identificar Eulália, era Eulália. E quem é essa Eulália? Não é essa aqui. Essa aqui é Lalinha, é Eulália também, é médium também, mas é ali do Amor e Caridade, mas não tem nada a ver com ela. Era outra Eulália, né? Como a mais preparada para a mensagem precisa dos 8 médiuns ali presentes. Gente, não era 8 não, eram 11. Eram 8 que estavam sintonizados. E 3 estavam ali, por estar. Estavam pensando em outra coisa. Mas eram 11 médiuns que tinham nessa reunião.
usando também a seu turno a boa vontade e adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdade. Tem gente que tem a mesma faculdade do outro, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva. Gente, é comparar um radinho de pilha com um rádio enorme, com antena enorme. Né? Tem a mesma capacidade, mas recebem de maneiras diferentes, as quais variam infinitamente, como as pessoas. As pessoas variam, cada uma é uma identidade, cada uma tem uma capacidade. Então, a gente não acha um exatamente igual ao outro, todos variam. Calderaro diz a André que anote: todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual do seu modo. Então, destes 11, 8 estavam recebendo, cada qual da sua maneira. Ou seja, o espírito elegeu uma médium, porque esta é a que tinha melhor condição dentre os outros. Mas todos receberam, todos sofreram alguma influência durante aquela comunicação. Repara calmamente, André. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo, o médico que estava, o espírito médico, no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, ele queria dar uma mensagem de assistência aos enfermos, que era a seara dele. Alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva, aqueles que estavam dispostos a colaborar, dispostos a receber, né, a comunicação de algum espírito. Na tela animada de concentração de energias mentais, cada irmão recebia um influxo sugestivo que logo lhes provocava livre associação dos psicanalistas. Né? Então, todos eles receberam e provocavam nele livre associação, cada qual recebeu as influências. Qual era a influência? A comunicação para o bem junto aos doentes. E cada um teve ali, de acordo com sua vocação psíquica, seu nicho psicológico, não vou entrar nessa seara, mesmo porque não a domino, mas cada um, quando vê uma determinada informação, assimila de uma maneira. Cada qual assimilou. Ao receber a mensagem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Um se imaginou no hospital, enquanto a médium está lá recebendo a comunicação, um outro companheiro viu-se no hospital, sei lá o que ele viu, um corredor, uma enfermaria, não sei. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa, que com ele travara relações. Ela conviveu com ele durante a vida profissional, era uma pessoa amiga, e ele, né, lembrou dessa enfermeira, esse encarnado. Outro abrigou, o médium, tá? Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. Um pensou nos doentes. Duas senhoras lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo. Vicente de Paulo, né, é que a igreja deu o título de São Vicente de Paulo, em vida era uma pessoa que se dedicava aos pobres, extremamente caridosa. Então essas senhoras pensaram em Vicente de Paulo. A uma velhinha, a ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que ele lera sobre piedade fraternal para com os semelhantes afastados do equilíbrio físico. Então, cada médium daqueles 8, daqueles 8, cada um deles, né, recebeu de uma maneira. Né? Quem vê assim parece até que eu não sou da área de informática, né, que lida com matemática. Né? É complicado, né? Eu tenho um problema com o algarismo romano, que eu fui torturado por algum romano lá para trás, sabe? Bom, examinaram também as outras 3 que não estavam nem aí, que não receberam nada, não estavam concentrados. Mantinham-se impermeáveis ao serviço daquela hora. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica. Estavam tristes. Perderam uma sessão de cinema, em 1940 e pouco, deve ser um filme Tarzan, alguma coisa assim, né? Bom, e a outra, em preto e branco. E a outra, uma senhora na idade, que já velha, uma senhora,
retinha a mente nas lembranças das ocupações domésticas, que supunha imperiosas e inadiáveis. Deixou, sei lá, alguma coisa para fazer, um feijão para escolher, ou alguma coisa em casa, ela estava preocupada com os problemas de casa. Estava nem aí para a reunião mediúnica, aquilo estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro, né? Então, 8 concentrados, sofrendo alguma influência, e essas 3 perdidas. Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez e boa disposição para servi-lo. Então, Eulália estava mais concentrada do que todos os demais. Eu não tenho no texto original, mas eu botei aqui a carta, só para a gente ver, tem que ser, em 5 minutos tem que encerrar isso, hein? Senão não vai dar tempo da outra. Meus irmãos, escreveram o emissário, a mensagem que ele recebeu, a psicografia, disse que foi uma dificuldade, a Eulália tremia mais do que vara verde, a letra era difícil, era feia e tal, mas conseguiu trazer essa mensagem. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, tem um if ali que não deveria, que eu copiei de um lugar e colei aí. Identificados na construção do bem, trabalhemos na assistência aos enfermos, necessitados, né, ignore aí as divisões, porque eu colei de um texto de outra formatação. Necessitados de nossos recursos entre os longos sofrimentos da provação terrestre. O serviço pertence à boa vontade unida, à fé viva. E a sementeira reclama trabalhadores abnegados que ignorem o cansaço, tristeza e desânimo. A sementeira quer gente para trabalhar. Sigamos para frente. Cada pequenina demonstração de esforço próprio nas realizações da caridade receberá do Senhor a divina bênção. Aprendamos, pois, a socorrer nossos amigos doentes, através de espessa noite de dor, sofrem e choram, muitas vezes em pleno abandono. Não vos magoará a contemplação de tal quadro? Lembremos-nos daquele divino médico que passou no mundo fazendo bem. Jesus, ele se referia a Jesus, né? Dele receberemos a força necessária para progredir. Estará conosco na grande jornada de comiseração pelos que padecem. Fiamos em vós, em vossa dedicação à causa da bondade evangélica. Eles estavam confiando nas pessoas que leriam essa mensagem. A estrada será talvez difícil e fragosa. Entretanto, o Senhor permanecerá conosco. Prossigamos intimoratos, que Ele nos abençoe agora e sempre. Era a mensagem linda, de estímulos àqueles que trabalham no bem. Contudo, olha o que aconteceu. O grupo fica suspeitando todo o tempo de animismo. Ah, isso aí não é seu, não. Por que isso não é seu? Porque isso aí é de um médico. O médico assinou, botei lá xizinho, mas ele assinou, tá? Assinou um nome de um médico conhecido por aquela comunidade. No entanto, disseram, mas não é de fulano, não, porque não tem esse termo, esse outro termo que ele usava, então não pode ser dele. Aquela velha história que eu falei do Bezerra de Menezes, né? Não pode ser dele, que ele não usava esses termos. Mal sabem, eles saberiam se estudassem, que o conjunto de palavras está na mente do médium. É da mente do médium. O espírito transmite ideias, tá? E não palavras propriamente, né? Então, por conta disso, botaram Eulália dizendo que era animismo de Eulália. Precisamos de apelos mais altos que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que a perispiritualidade santificante penetre os fenômenos do estudo, né, atinentes ao espírito. Ou seja, é falta de estudo. Por isso que eles achavam que tudo era animismo. Ora, por que falta de estudo? Porque todos sofreram influência, os oito, né? 8, sofreram influências, cada qual uma influência específica. Um pensou numa coisa boa, um pensou no outro hospital, outro pensou em alguma coisa, todos sofreram, mas na hora de atirar pedras, todos atiraram na colega. Olha, isso aí é animismo, e deixou ela triste. Também deixou triste o espírito comunicante, né? Ora essa, jamais desejei despertar semelhante polêmica doméstica naquele grupo. Pretendemos algo diferente, bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos, nada mais. Calderaro sorriu. A médium ouvia as definições preciosas com irrefreável amargura. Ela ficou triste.
Calderaro comentou que Eulália era sincera e devota colaboradora, mesmo que ainda não tenha cultura no campo científico, né? Não era culta, mas tinha amor para contribuir. Calderaro aplicou passos para o vigor de Eulália. Ou seja, eles estavam ali, não interferiram, mas ao final a médium ali triste, porque, né, disseram que era animismo e tal, e na realidade ela sabia que não era, ela simplesmente aplicaram... o espírito, Calderaro, aplicou um passe nela, né, e repôs. O comunicante desapontado, já não li isso aqui? Desapontado, desejei despertar semelhante polêmica. Isso aqui eu já li, sim. Ah, não, aqui tem a parte de baixo. Eulália, falou para Eulália, intuiu Eulália, eu estou enxergando bem que é uma beleza. Não desanimes, a fé representa a força que sustenta o espírito. Ou seja, Eulália, não perca a sua fé. Nossos amigos não te acusam, nem te ferem, tão somente dormem na ilusão e sonham apartados da verdade. Eles estão por fora do que realmente aconteceu. Eles estão apartados do que realmente aconteceu por falta de quê? De estudo. Se estudasse, não estariam. Calderaro não, aqui antes deixa eu falar uma coisinha aqui que eu falei, prometi que eu falaria de Kardec. Kardec, no livro dos médiuns, faz lá uma comparação, né? Como é uma reunião mediúnica, como é um espírito elevado que quer se comunicar e não encontra um médium à altura para receber. Ele compara um instrumento, a uma música, a uma sinfonia, que tem que ser tocada e ao chegar ali encontra um piano. Imaginemos que esse médium perfeito, preparado, fosse o piano. Dá para demonstrar, né, uma música clássica num piano, dá para tocar bem. Mas se ele não encontra o piano, né, já troquei os instrumentos, adaptei a realidade brasileira, encontra ali um violão, ele fala em harpa, né, em cítara, mas vamos botar um violão. Dá para você tocar no violão e saber que música é aquela, pelo menos, né, saber ter uma noção da informação, não perder a informação de fato. Mas se ele chegou ali, em vez de um violão, achou um cavaquinho. Mas vai ter uma dificuldade danada com o cavaquinho. Mas se ele, em vez do cavaquinho, achar um berimbau, nossa senhora, que me perdoe os baianos. Mas não dá para tocar nada num berimbau, né? Bom, enfim, é mais ou menos assim que acontece na reunião mediúnica. Às vezes, o cara estudou o suficiente, ele é um berimbauzinho ali, enferrujado e tal, né, com a cabaça rachada, etc e tal, é um berimbau. Mas ele se acha um piano, ele quer tocar como um piano. E o espírito, quando chega para dar uma comunicação mais elevada, ele tem essa dificuldade. Segundo caso, esse é um caso de aborto, minha gente. Calderaro e André encontram uma mãe aflita, solicitando apoio à sua filha, que ainda se encontra na crosta. A filha estava encarnada e a mãe desencarnada, né? Vai ter com Calderaro. Calderaro vai pedir socorro. Olha, minha filha está prestes a cometer aquela loucura. Calderaro sabia qual é a loucura, até então André não sabia. E ela pede socorro para que Calderaro vá lá e interfira. E ele vai lá. A menina fora criada com mimos excessivos. Desenvolveu-se na ignorância do trabalho e da responsabilidade. Ou seja, tudo ela tinha na mão. Queria, tudo tinha roupinha, tudo da moda ela tinha. Não tinha que trabalhar, não tinha que lavar uma louça, não tinha que fazer nada. Era só usufruir. Então, logo se achou sem a materna assistência, ou seja, a mãe desencarnou, né, dominou o governante, ou seja, dominou o pai, dominou quem cuidava dela, subornou criados, burlou a vigilância paterna, cercada de facilidades materiais, precipitou-se aos 20 anos nos devarios da vida mundana. Ou seja, com 20 anos, não precisa nem 20 não, hoje a coisa está mais precoce, mas naquela época, né, 20 anos, estava na vida mundana. Ou seja, festas, né, bares, e aí por diante. Sem a proteção espiritual peculiar à pobreza, que o pobre ele é mais precavido porque ele experimenta outras situações, ela não tinha experiência da vida, da rua, né? Sem os abençoados estímulos, os obstáculos materiais e tendo, encontra as suas necessidades íntimas, a profunda beleza transitória, ela era bonita, a pobrezinha renasceu, seguida de perto por um inimigo propriamente dito. Ou seja, ela se descobriu, se renascer é figurativo, ela se descobriu uma nova vida, agora sim que eu estou vivendo, estou na rua, mas era seguida por um obsessor. Não necessariamente um obsessor a fim de matá-la, mas talvez um obsessor ali que tenha tido uma vida passada com ela, tinha coisas a ajustar.
mas por cúmplice de faltas graves desde muito desencarnado, ou seja, o obsessor já estava desencarnado há muito tempo, mas ela encarnada foi para a vida, abriu suas portas, né? E lógico, abusou da sua liberdade. Em ociosidade reprovável, adquiriu deveres da maternidade sem a custódia do casamento. Que diplomacia para falar que a menina engravidou, né? A menina engravidou, foi leviana, não se protegeu e tal, burlou os pais, saiu, subornou, foi para a vida, não tinha o preparo, não se precavia, engravidou. Luta com desespero por desfazer-se do filhinho imaturo, o mesmo comparsa pretérito, ou seja, ela quer abortar. O pai foi contra, e a mãe estava desencarnada, procurando influenciar a menina para que não abortasse. Os laços entre a mãe e o filho são de amargura e de ódio, ou seja, aquele que era obsessor ia reencarnou nela, fora convencido ainda pela espiritualidade, trabalhando no plano reencarnado, aceitou reencarnar para reatar, desfazer esses nós, né, que a vida passada fizera. O laço entre a mãe e o filho são de amargura e de ódio, gerando energias desequilibrantes. Mesmo no útero, ele tinha as recaídas dele. Ele, de vez em quando, tinha aquelas recaídas e achava, não, eu preciso e tal, reencarnar na mãezinha, mas a mãe não queria nada, queria abortar. Nessas tentativas de aborto, para isso ela bebia, ela fumava, ela tinha uma série de usos de drogas lícitas e ilícitas e tentava abortar. Não conseguiu, tentou aborto mesmo numa clínica. Também não houve médico que quisesse. A infortunada criatura valeu-se então de drogas venenosas, das quais vem abusando intensivamente para evitar a gestação. A situação mental dela é de lastimável desvario. Ao chegarem, encontram a jovem estirada no leito, debatendo-se em convulsões atrozes. Foi André Luiz e Calderaro. Chegaram na casa, levados pela mãe, a mãe também foi junto, né? Os desencarnados não eram vistos aos olhos dos encarnados, encontraram a menina se debatendo lá. A menina tinha tomado algumas drogas, estava lá numa convulsão. Buscando sintonizar-me com a enferma, ouvia-lhe as afirmativas cruéis no campo do pensamento. Ela estava pensando, mas eles ouviam o pensamento dela. Odeio esse filho intruso que não pedi à vida. Expulsá-lo-ei, queria expulsar, né, o espírito que estava encarnando naquele feto ali, naquela criança, no útero dela. E o filho respondia, poupa-me, quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino, ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor, não me expulses, tem caridade. A jovem sorveu um cálice de sedativo, a enfermeira deu um sedativo, a mãe tentou, não tem aqui isso tudo aqui, a mãe tentou influenciar, não conseguiu, tentaram então influenciar, tinha uma enfermeira com ela, influenciar a enfermeira, e a enfermeira foi influenciada a dar algum remédio, um calmante para a moça, né? E ela tomou esse calmante e dormiu. Calderaro aplicou-lhe fluidos magnéticos sobre o disco fotossensível, sobre a parte visual dela, do aparelho visual, e Cecília passou a ver-nos, viu os espíritos, viu a mãe, viu Calderaro, viu André Luiz, assim, vislumbrou, viu assim embaçadamente, né, mas viu, embora imperfeitamente, detendo-se admirada na contemplação da genitora, olhou para a mãe e ficou admirada, ó, a mamãe aqui, né? Esta, em lágrimas, a mãe, né, fez um apelo para que ela não leve adiante o que pretendia fazer, não abortasse. Na terra sempre satisfazias meu desejo, fala a filha, né? Nunca me permitiste o trabalho, favoreceste-me o ócio, fizeste-me crer em posição mais elevada que as outras criaturas. Incutiste-me, Marcelo Turra, me deixa, hein? Incutiste-me a suposição de que todos os privilégios especiais me eram devidos. Não me preparaste, enfim, estou sozinha com um problema atribulativo. Marcelo é meu amigo do peito, sabe? Eu falo assim de brincadeira, ele sabe disso, mas é meu amigo mesmo de fé. Então, como ele é gago, às vezes eu pego, quando eu dou uma gaguejada, e todo mundo dá, eu falo que é o meu amigo que deve estar aqui tentando me orientar, mas, né?
Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendo agora, disse a mãe, a extensão e a delicadeza dos deveres maternos. Não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos da minha imprevidência. A mãe estava sofrendo porque tinha tratado a filha como uma tacinha de cristal. No plano espiritual estava sofrendo, porque não preparou a filha para o mundo. Vê a importância de, às vezes, puxar a orelha, de chamar a atenção, né? Puxar no bom sentido, né? Às vezes figurativamente, né? Não vamos sair por aí arrancando orelhas. Aceita a humilhação como bênção, né? Minha filha, você ter esse filho, você vai ser discriminada. Lá no texto está, né? Você vai ser discriminada, seu pai vai te reprovar, seus amigos vão te reprovar, vai dizer que você é uma gravidez, né? Uma mulher, ainda mais naquela época, grávida, sem casar, etc, etc. Muitos vão te repudiar, mas essa criança que está aí vai te abraçar, essa criança vai te acolher, essa criança vai te chamar de mãe. Quando você não tiver ninguém, você vai ter esse ser de amor te abraçando. Foi o que a mãe disse. A enfermeira, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação. Ela queria que a enfermeira provocasse o aborto, e a enfermeira queria preservar o feto, a criança, né, inopinadas e ingratas, que a menina queria, porque tinha pedido a ela, olha, o médico não quis, mas você tem que fazer isso, estou pagando, tenho dinheiro, etc. e tal. E a moça, coitada ali, não queria também fazer. Retornando à consciência, a jovem solicita a intervenção da moça, da enfermeira, né, não querendo perder tempo. André, penosamente surpreendido, verifica com espanto que o embrião reagia ao ser violentado. Ela estava tentando, não sei, com uma cureta, talvez, né, com um estilete, não sei com o quê. O feto reagia desesperadamente, aderindo às paredes, né, placentárias. Raios escuros não partiu agora só do encéfalo materno, porque a mãe estava irradiando raios escuros para aquela criança. Mesmo no útero ela recebia esse raio, mas agora não era só do encéfalo materno. Igualmente era emitido também pelo embrião, estabelecendo uma desarmonia. O embrião também estava sendo arrancado, voltou aquele ódio da mãe, aquele ódio, né? Depois de longo, laborioso trabalho, o entezinho foi retirado, né? O aborto foi bem sucedido, né? Um desastre. A mãe devia ter propiciado a criança nascer, mas nasce ali. A entidade reencarnante mantinha-se atraída ao corpo materno, ou seja, tirou o feto, mas o espírito ficou ali agarrado, não saiu de pronto não, através de forças vigorosas e indefiníveis, permanecendo adesa ao campo celular que a expulsava, ou seja, estava agarrada na mãe, conseguindo assim provocar um processo hemorrágico, violento e abundante. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, ou seja, forças que desagregavam em vez de agregar, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, não foi abortado, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Aquelas emissões chegou ao coração da mãe, envolvendo os nódulos da aurícula direita, né? A parte auricular do coração, temos duas, a direita e a esquerda. A direita perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Ou seja, perturbou a mente, promoveu um problema circulatório, através da hemorragia mesmo, hipovolemia, aí por diante, e atingiu o cérebro, começou ela a ter problemas, né, alucinatórios. Vingar-me-ei, pagarás ceitil por cetil, dizendo aquele espírito que ia reencarnar. Não te perdoarei, não me deixaste retornar à luta terrena, renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Ele queria reencarnar para ter uma vida de reconciliada com aquele espírito. Ou seja, gente, o aborto tem isso. Quando tem uma gravidez, por mais indesejada que seja essa gravidez, a gente tem que ver, há um vínculo entre aquela criança e aquela mãe. Mesmo nos casos, né, em que há violência sexual, né, que o aborto legalmente é permitido pelas leis brasileiras, né, tem um protocolo a cumprir, tem uma via cruz a seguir, mas nesse caso é permitido. Ainda assim,
Nós não sabemos o que há no desenrolar das vidas passadas daqueles dois seres, né? Nem do agressor, que talvez tenha culpa, possivelmente está enredado nessa trama toda, e daquele espírito que vai ali reencarnar. A gente não conhece, né? A gente não se lembra nos nossos sonhos quando retorna daquilo que a gente viu. Mas o fato é que a espiritualidade não para de trabalhar. Vemos aqui Calderaro, que em momento nenhum influenciou. E nesse processo não era com ele estava ali como observador. Ele foi ali influenciar quem? O paciente dele, se assim podemos dizer, era a mãe da moça. Ele estava influenciando a mãe da moça, consolando a mãe da moça, né? Consolou também aquela moça, aquela profissional que era ali, possivelmente talvez fosse técnica de enfermagem, talvez fosse uma parteira, mas que antigamente, na década de 40, era todo mundo chamada de enfermeira mesmo, né? Era um caso comum. Então, estava ali consolando aquelas pessoas, mas aquela moça, aquele desenrolar foi ali uma perda, uma dolorosa perda, como o capítulo assim nos relata, né? É o título do capítulo. Então, gente, o nosso recado era esse. Espero que não tenha sido assim muito superficial, mas que não vai de maneira alguma substituir o livro, porque o texto é riquíssimo. É um desenrolar, tanto que eu contei coisas aqui que aqui não tem, mas é o que se pode fazer nesse curto espaço de tempo. Nós temos ali aquele relógio de trás, né? Está lá faltando 10 minutos para o fim, não é isso? Então, nós temos aí uns 5 minutos, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o que foi aqui. Olha, vou lhes dizer uma coisa. Aborto é um tema que eu evito abordar. Aborto e abordar, palavras até parecidas radicalmente, mas eu evito abordar nas palestras, porque é um tema polêmico. Quando a gente toca no aborto, há pessoas que já viram um parente que abortou, ou que talvez tenham cometido algum aborto, né? E isso às vezes mexe com a pessoa. Mas uma coisa a gente diz numa frase de Chico: olha, a gente não pode voltar atrás e mudar nada. E a gente, ao longo da vida, já cometeu muitos erros, que a gente lembra e que a gente não lembra. Mas a gente pode começar daqui e construir uma coisa completamente nova. Não existe aborto bom. Abortou, segurou o dedinho do médico, isso tudo, gente, isso aí é poesia, isso não existe na prática. Esse negócio, vou fazer uma palestra sobre aborto, uma palestra linda. Não tem palestra sobre aborto linda. Eu nunca vi, já vi um monte, mas nunca vi nenhuma. Entendeu? Porque é um assunto espinhoso. O suicídio é um outro assunto espinhoso. São assuntos que a gente não pode fugir, a gente tem que abordar, o livro aborda, mas é um assunto que merece um estudo mais profundo. Eu aconselho a cada qual chegar em casa, dar uma estudadinha no capítulo, que é muito importante. Se alguém tiver... Tem engasguei. Se alguém tiver alguma pergunta sobre reencarnação, sobre desencarnação, sobre reunião mediúnica, sobre animismo, né, que foi abordado, né, e o propósito, afim, estou à disposição. Pois não, meu amigo. Olha, a psicografia de Chico, ao que me consta, não era mecânica, tá? Chico tinha a psicografia semi-mecânica. Tá? Ele não ficava inconsciente para psicografar. O que é a psicografia mecânica? O médium, ele é inconsciente. Ele psicografa e não sabe o que psicografou, só vai saber ao final, quando ele lê a mensagem. Por quê? Essa cooptação ela é tão intensa, né? É tão intensa de perispírito do desencarnado com o encarnado, que quase que a gente
a gente diz assim, é como se o espírito pegasse a mão do médium para escrever. Mas estudando lá o livro dos médiuns, essa pergunta é feita a Kardec. Seria possível um espírito elevado falar por um analfabeto, escrever por um analfabeto, por exemplo? Ele diz, possível mas isso é muito improvável, porque eles só fazem isso em última instância. Porque se há alguém melhor preparado, ele vai pegar aquele melhor preparado. Lógico, até porque é aquilo que a gente já discutiu, o conjunto de cultura que há na cabeça. Quando falamos que Chico era uma pessoa inculta, é uma inverdade. Chico não era inculto. Chico era uma pessoa extremamente culta. Chico estudou até a 4ª série primária, o que era muito comum na época dele, que as escolas não ensinavam mais, mas Chico tinha uma biblioteca imensa. Chico lia e discutia sobre qualquer assunto. Era uma pessoa culta para a sua época. Para ter uma ideia, né, com Valdo Vieira, que era médico, Chico discutia em pé de igualdade. Quando pegamos lá o Pinga Fogo, vemos intelectuais fazendo perguntas a ele e Chico discorrendo sobre assuntos que a gente nem imaginava que ele conhecia. A mediunidade de Chico era verdadeira. Encontrou ali André Luiz, não de pronto, preparou o Chico durante um tempo longo, para que ele tivesse afinado, conseguindo receber boas coisas. Tanto que em Parnaso de Além Túmulo, quando questionado, que Parnaso de Além Túmulo foi a primeira obra de Chico, para quem não está ciente, né, onde ele psicografou vários escritores, muitos em poesia, vários escritores. E Chico não era poeta, sabe-se. Contudo, psicografou essas poesias. Foi analisado pela Academia Brasileira de Letra, à época, e acharam que se ele realmente fosse da mente dele, ele era para estar aqui no nosso lugar, ocupando a presidência, por o que a Academia manifestou. No entanto, Chico fez questão de dizer que não era dele. Contudo, quando questionado se ele colocou no papel tudo que ele recebera, disse Chico, olha, se eu tivesse colocado, daria uns 2 volumes desses. Eu não tive capacidade, reconheceu ele, de transmitir tudo que eles quiseram me dizer. Ele se achava incapaz. Contudo, ele tinha muito mais capacidade do que aqueles ali. Tinha um conjunto muito maior do que todos aqueles que ali estavam. Mas, ao que me consta, a psicografia dele não era mecânica. Ele não entrava num transe completamente inconsciente, tá? E de não lembrar. É possível ter essa psicografia mecânica, mas hoje em dia, com a evolução da ciência, muitos médiuns já são engenheiros, médicos, né? Então, a necessidade da gente usar alguém despreparado nesses campos, do espírito utilizar, é quase que inexistente. Ela vai procurar alguém com essas características. Tá? Respondi?